Está no ar o explicador das manhãs 360, esta quarta-feira, sobre a lei dos solos. E para isso convidamos para estarem connosco Gonçalo Lage, do PSD, e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. O Governo aprovou no final do ano a chamada Lei dos Solos. Trata-se de uma alteração que vai permitir aos municípios reclassificar terrenos rústicos, onde não se pode construir, em terrenos urbanos, onde se poderá construir, precisamente porque é necessário também construir mais habitação. O Decreto-Lei coloca algumas obrigações nos terrenos em causa, que venham a ser reclassificados. O Parlamento vai agora analisar o diploma, que não é consensual. Joana Mortágua, bom dia, bem-vinda a este explicador. Porquê é que o Bloco de Esquerda quer, no fundo, travar esta alteração, ou revogar esta alteração, que é apresentada como um contributo para aumentar a oferta de habitação? Bom dia, antes de mais. Bom, esta lei, que no fundo é o aprofundamento da lei do Partido Socialista, e desse ponto de vista eu quero deixar isso claro, não é uma alternativa ao caminho que o Partido Socialista, ao mau caminho que a governação do Partido Socialista vinha a dar às políticas de habitação. É uma lei que foi aprovada com dois argumentos. O argumento de que faltam terrenos para construção, que é um argumento falso. E digo que é falso porque os PDMs deste país têm previsto espaço urbanizável para 40 milhões de pessoas e, portanto, ainda há terrenos urbanos disponíveis para construção. Não há falta de espaço para construção em Portugal, da mesma forma que não há falta de casas em Portugal. Há 700 mil casas em Portugal vazias. Portanto, nós temos muita habitação que está vazia, apesar dos incentivos a que os proprietários deem uma utilização social a essa. Quando eu digo social, é que a arrendem ou que a ponham de alguma forma ao serviço em algum serviço que não as tenham vazias, apesar desses incentivos. O segundo argumento é que isto vai embaratecer a habitação. Ora, isto não é de todo verdade. Por um lado, porque estes terrenos, ao passarem de terrenos rurais para terrenos urbanizáveis, vão valorizar brutalmente. Nós estamos a falar de um terreno que valha hoje 30 ou 40 mil euros porque não se pode construir nele, com uma decisão da Assembleia Municipal passa a valer 1 milhão de euros. O que nós estamos a falar é de um momento para o outro. As Assembleias Municipais terem a capacidade de criar fortunas imobiliárias. Por outro lado, as limitações ao preço que foram colocadas, que exigem 70% das casas a preços moderados, pela fórmula com que isto foi feito, ao permitir ir além da mediana, que já é muito alta no país, isto vai, obviamente, e não sou eu que o digo, são grandes especialistas desta área, a arquiteta Helena Roseta é uma das que mais tem falado sobre isto, isto vai fazer uma pressão sobre o preço das casas, vai aumentar o preço das casas na maior parte dos sítios que já têm o mercado aquecido, e portanto não é um aquecimento do mercado, é lançar para o mercado novos terrenos e novo aquecimento do mercado imobiliário, mas não é uma solução para o problema da habitação. Gonçalo Lage, deputado do PSD, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Como é que o PSD, ou a bancada da AD, se quiser, ou ainda ao Governo, responde de facto a estes argumentos? Os terrenos identificados nos PDMs com possibilidade de construção albergam ou dariam para albergar os tais 40 milhões de pessoas e, no fundo, também este preço que, naturalmente, a valorização dos terrenos vai disparar de cada terreno concreto a partir do momento em que passa de rústico a urbano. Sim, mas por isso é que foram criados limites. Bom, antes de mais, um bom dia, cumprimentar também a senhora deputada Joana Mortágua e os nossos ouvintes. Nós temos que perceber que o âmbito desta questão está uma dificuldade que nós temos neste momento. Nós precisamos de mais oferta para nós conseguirmos baixar o custo da habitação. Não há volta a dar. Eu sei que muitas vezes para o Bloco de Esquerda é difícil conseguir compreender, enfim, estas definições económicas básicas, porque o Bloco de Esquerda prefere sempre outras soluções, que são soluções de arrendamento coercivo, enfim, que não tiveram resultado nenhum, como vimos ainda recentemente, soluções que tem proposto na Assembleia da República de proibir a construção de hotéis durante X anos, que é outra coisa que me parece completamente esdrúxula num país que depende altamente do turismo e que depende também da iniciativa económica, porque a mesma também cria empregos, ou até soluções de proibir e acabar com o alojamento local, que, enfim, que emprega mais de 100 mil pessoas e que percebemos que muitas das vezes são os principais responsáveis pela reabilitação urbana. Mas, diretamente à questão que me coloca, é fácil também nós percebermos que se um terreno que hoje em dia não estava disponível para construir e vai passar a estar,
tem que ter, obviamente, condições e regras para que o possa acontecer. E essas regras, como a senhora deputada disse bem, vão colocar restrições no preço, vão permitir que essa habitação seja vendida a custos controlados, não vai permitir que seja feita uma venda em mercado livre a qualquer preço. E o que está a acontecer hoje em dia, que nós todos percebemos quando consultamos o próprio mercado imobiliário e verificamos, os terrenos que existem hoje à venda têm preços absolutamente proibitivos que vão ter o seu impacto direto no preço de venda final. E é precisamente o que nós temos que fazer, é encontrar maneiras de termos mais oferta. E esta solução, é importante também fique esclarecido, faz parte de um pacote mais alargado de muitas medidas do lado da procura e do lado da oferta. E esta medida, sim, do lado da oferta, permite que haja uma maior intervenção local de quem conhece, na verdade, os terrenos. Não se trata de nenhuma medida arbitrária, porque vão ser os autarcas e as assembleias municipais que vão ter que aprovar e identificar quais são as zonas que acham que podem ser, obviamente, utilizadas e depois segue o seu processo normal de alterações de PDM, de aprovações nas CCDRs, etc. E, portanto, eu ontem ainda por cima, no debate na própria Assembleia da República, fiquei escandalizado quando percebi que o próprio Bloco de Esquerda acha que no país todos os autarcas são corruptos, todos os autarcas têm um manto de suspeição por cima, e essa é exatamente a visão contrária que nós temos. Nós queremos é simplificar as coisas e queremos permitir que os nossos autarcas sejam diretamente responsabilizados pelo terreno que conhecem e pela forma melhor que vão identificar para implementar a sua estratégia local de habitação. E só assim nós vamos conseguir começar a ter mais oferta e custos mais controlados. Repare numa coisa, a questão de dizermos que nós existem, por exemplo, muitas casas vazias. Nós conhecemos municípios hoje que têm estado a fazer aquisição de habitação no mercado para permitir que a mesma seja colocada no mercado de arrendamento. Agora, o que eu não percebo é que se o Bloco de Esquerda ou se a senhora deputada Joana Mortágua acha que a solução deve ser o arrendamento coercivo, porque isso é o que tem defendido, ou se acha que devemos ainda partir para uma outra solução, que é acabar com a propriedade privada e a retirar a propriedade às pessoas. Porque o que me parece que está a acontecer aqui do Bloco de Esquerda é uma tentativa de ultrapassar todo o que diz respeito da base constitucional do nosso país e de passarmos a poder, arbitrariamente, tomar posse administrativa das casas das pessoas, o que me parece completamente errado e fora de qualquer cano normal, não é? Joana Mortágua, o Presidente da República justificou a aprovação com a necessidade de aproveitar as verbas do PRR. Este não é um argumento válido para a aprovação desta lei? Bom, em primeiro lugar, eu lamento que o meu oponente não consiga fazer este debate sem recorrer a falsidades e mentiras. Eu acho que é possível ter um debate elevado. Não acredito que os meus argumentos tenham sido... Diga-me qual foi uma mentira que eu disse. Eu não o interrompi. Eu acho que é possível ter este debate elevado e não acredito que os meus argumentos tenham sido tão difíceis de rebater que seja preciso recorrer a falsidades. Eu acho que é possível... Se o Sr. Deputado tiver capacidade para isso, de rebater os meus argumentos sem dizer que eu vou inventar... Quer identificar a falsidade só para... Sem inventar coisas sobre aquilo que o Bloco de Esquerda defende ou não defende. Qual é a falsidade? Em primeiro lugar, nunca existiu o arrendamento coercivo em Portugal, portanto o Sr. Deputado diz... Isso estava previsto na lei anterior, certo? A solução do arrendamento coercivo não resultou. Diga-me, uma casa que tenha sido coercivamente arrendada em Portugal, não existe. Por isso é que eu estou a dizer que não resultou. Nunca existiu e, aliás, essa lei não estava era previsto, do PSD. Estava previsto por uma lei que foi aprovada pelo PSD, não foi pelo Bloco de Esquerda. Não foi aprovada pelo PSD, foi proposta pelo próprio Bloco de Esquerda. Foi aprovada pelo PSD. A lei que permitia o arrendamento coercivo era uma lei que foi aprovada pelo PSD. E, portanto, o primeiro ponto já está visto, não é nenhuma falsidade. Qual é que era a outra? É uma falsidade. É uma falsidade. Em segundo lugar... Estava na estratégia mais habitação, qualquer ouvinte consegue consultar facilmente. Em segundo lugar, exatamente, a estratégia mais habitação foi aprovada pelo Partido Socialista, não sei o que é que o Sr. Deputado está aqui. Está a debater com o Bloco de Esquerda, não sei se enganou também no... Não, de todo. Em segundo lugar, o que eu gostaria de explicar é o seguinte... Eu sou autarca, eu sou vereadora numa Câmara. O Bloco de Esquerda nunca disse que todos os autarcas são corruptos, como é evidente. Agora, o Bloco de Esquerda também não considera que todos os políticos são corruptos. O Sr. Deputado não negará que há alguns que o são. Ou acha que todos os processos por corrupção em Portugal são falsos e que não existe corrupção em Portugal? Eu não consigo fazer a ligação entre uma coisa e outra, Sr. Deputado. Mas eu consigo. O Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado disse. O Bloco de Esquerda disse que todos os autarcas são corruptos. Ontem lançou essa suspeição, é verdade. Não é verdade. Mas Joana Mortágua considera que esta lei corre o risco de aumentar também os riscos de corrupção e de fraude, como aliás defende o Chega?
como é evidente, considero eu e considera toda a gente que esta lei, ao facilitar a passagem de terrenos rústicos para urbanos, com decisões de assembleias municipais, que são órgãos que têm pouquíssima capacidade técnica de fiscalização. Mais uma vez, recorro a citações de pessoas como Helena Roseta, que foi presidente da Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, não estou aqui a falar de ninguém que esteja fora do mundo autárquico. Com decisões de assembleias municipais, terrenos que valorizam de forma milionária, é óbvio que isto são entorces legislativos, como o Presidente da República disse, o Presidente da República, que também não é propriamente um perigoso radical, e, portanto, não vale a pena dizer que os alertas que estão a ser feitos sobre esta lei, do ponto de vista dos perigos, dos riscos de corrupção, dos riscos de desordenamento do território que podem levar a erros urbanísticos e a erros de construção, como aqueles que depois, em tempos de tragédias climáticas, fazem com que haja derrocadas, com que haja coisas como na Madeira, tudo aquilo que nós lamentamos quando há uma grande tragédia climática e dizemos falhou o ordenamento do território. Ora, os espaços que estão classificados como terrenos rústicos, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, também servem para dizer que nem todo o terreno é urbanizável. Joana Mortágua, antes de passarmos novamente ao Gonçalo Lages, diga-me só em relação à justificação do Presidente da República. Gonçalo Lages, já passamos assim novamente. Em relação à justificação do Presidente da República, com a necessidade de aproveitar as verbas do PRR, não lhe parece um argumento válido? Quer dizer, eu acho que o PSD pôs mais em causa o PRR, e não sou eu que o digo, é o próprio Ministro Castro Almeida, com as suas guerrinhas culturais que o chegam a mudar a lei de imigração e da manifestação de interesse, que pôs em causa o cumprimento do PRR por falta de mão de obra. E é o próprio Ministro Castro Almeida que o faz. Depois, não falar de imigração agora não vale a pena agora dizer quem é capaz de pôr em causa o PRR por guerrinhas culturais, que depois faz uma lei destas por razões de PRR, até por uma razão. É que o PRR prevê a construção de habitação pública, a lei anterior, da qual o Bloco de Esquerda discordou, mas que já existia, a lei anterior já permitia ao Estado fazer essa transferência de terrenos rústicos para terrenos urbanizáveis. Vamos agora, Joana Mortágua. Não havia aqui nenhuma questão. Gonçalo Lages, o PSD estará disposto a acolher as sugestões de alteração do PS. A primeira é que continua a ser obrigatório que a reclassificação de solos rústicos em urbanos siga a regra da contiguidade, e a segunda é o valor futuro das casas. O PS acha que a possibilidade do preço ficar 25% acima da mediana é bastante elevado. Sim, mas repara, o processo, nós estamos disponíveis, obviamente, para ouvir, rever e melhorar com todas as sugestões, não é isso que está em causa. E, aliás, essa pergunta que me está a fazer vai diretamente à questão que eu estava a rebater com a deputada Joana Mortágua e que não obtive resposta, no sentido de aferir que, precisamente, esses terrenos vão ter regras próprias e condições próprias e não vão poder ter o mesmo preço de venda. Portanto, esta oferta serve para termos precisamente uma oferta a custos mais baixos no mercado. E isto é claro. O que me parece é que a senhora deputada Joana Mortágua, se defendesse os nossos autarcas da mesma maneira como defende a imigração, nós de certeza teríamos mais responsabilidade, mais capacidade autárquica para tomar estas decisões, porque nós percebemos que nos últimos anos o que tem acontecido tem sido anos e anos e anos. Eu sou autarca numa Assembleia Municipal e, portanto, gostei muito quando me disse que na Assembleia Municipal há pouca capacidade técnica para decidir. Eu gostei imenso desse argumento, porque também é dizer que todos os autarcas nas Assembleias Municipais são burros e não têm capacidade técnica. Não, faz isso porque a senhora deputada generaliza isso, mas deixa-me terminar o que eu estava a dizer já agora. Não tem, ao contrário da Assembleia Municipal de Lisboa, não tem gabinete, não conheço ao país. Nós temos passado anos e anos, se eu conseguisse terminar... Desculpem, um de cada vez. Joana Mortágua, vamos ouvir agora Gonçalo Lages, por favor, não conseguimos entender. Se eu conseguir terminar, é porque nós temos passado anos e anos, como todos conhecemos, com restrições, com proibições, com restrições
informações de onde construir, de como construir e onde construir. E as câmaras municipais, na verdade, têm tido muito pouca capacidade de decisão nesta matéria. Todas as decisões têm sido decisões centralizadas e decisões das CCDRs, com aprovações dos PDMs e com todas as entidades que têm que aprovar, onde os municípios têm tido muito pouca iniciativa e muito pouca atividade. E, portanto, é falso quando nós dizemos que existe essa questão relacionada com as Assembleias Municipais e com as câmaras, quando as decisões vêm sempre de cima e não são tomadas desta forma. Desta vez vai haver a possibilidade, finalmente, de se poder planear no que diz respeito à utilização de certos tipos de terrenos, nunca aqueles terrenos sensíveis por questões climáticas, por questões ambientais que a Sra. Deputada falou aqui. Portanto, é bom que isto fique esclarecido, que esses terrenos estão fora de qualquer utilização para esta matéria. E depois falta ainda outra parte mais interessante, é que muitos destes terrenos até são públicos. E, portanto, se são públicos, a única forma de nós termos solos a preços baixos e que possam ser colocados para utilização para estes fins é através desta via, desta alteração que está a ser feita. Não é uma alteração que é feita, repare, não é uma coisa que é feita a nível generalizado. Todos os municípios é que vão ter que tomar as suas decisões, fazer as suas avaliações e os próprios CCDRs vão ter que aprovar. E, portanto, nós não estamos a dizer de uma decisão que vai dizer alguém que vai lembrar agora e dizer, olha, agora eu acho que este terreno pode ser, não é eu acho. As coisas têm que estar fundamentadas e têm que estar tecnicamente sustentadas. E parece-me que é claro que a tal convite à corrupção que a Sra. Deputada fala é completamente infundado, porque quando nós estamos a levantar suspeitas e a lançar de forma generalizada estas acusações, nós não o podemos fazer porque percebemos que precisamente este convite que a Sra. Deputada fala é o que tem acontecido em muitos anos, onde existem regras opacas que não são transparentes e que as pessoas não conhecem. E desta vez as regras são claras, são conhecidas e todos vão ficar de forma transparente a conhecer e a saber o que foi feito, qual o terreno, onde foi e qual foi o preço, porque esse preço vai ter que ser um preço controlado para permitir que haja mais habitação. Esse preço não é controlado, esse preço é controlado acima, é controlado de facto, mas é controlado acima da média. Como a média já é altíssima, é controlado para cima. A Deputada sabe que existem municípios onde essa média é de 400% e de 500%. Portanto, quando nós estamos a falar de 125%, parece-me que é fácil nós entendermos que é bastante abaixo do preço do mercado. Bastante abaixo. Acima da mediana. Este é um debate que certamente vai continuar. Da mediana. Nós percebemos bem a diferença do conceito. Eu acho que neste momento os ouvintes já não estão a distinguir de facto a média da mediana. Claro, eu agradeço a ambos, Gonçalo Lage, Joana Mortágua, a presença neste explicador. Um debate sobre uma lei que vai continuar seguramente ainda no Parlamento e nós cá estaremos nessa altura para voltar ao tema. Obrigado a ambos pela presença esta manhã. Obrigado, bom dia.